Olá, eu sou Érica, professora doutora em Linguística, analista do discurso, jornalista, e hoje eu vou falar deste livro, O Sujeito na Contemporaneidade, de Joel Biermann. Foi uma indicação do meu querido professor Círio Pocente, mais ou menos na época do lançamento do livro, em 2012. Joel Biermann é um médico, psicanalista brasileiro, também mestre em filosofia, e aqui ele trata do problema do sujeito, compreendido como experiência de subjetividade, portanto, uma categoria muito pertinente aos estudos de análise do discurso, e eu diria que um livro bastante importante também para a vida, para os estudos e para a vida. O autor trata desse sujeito na contemporaneidade, no nosso século XXI, como um sujeito acometido pelo mal-estar social. Que sujeito é esse? Que sociedade é essa? Vou ler aqui um trecho do autor. As mais diversas escalas e dimensões da experiência são permanentemente perpassadas pela surpresa e pelo improvável. Nos registros da economia, da política, das ciências, das artes e da cotidianidade, o sujeito se choca com o imprevisível, que o desorienta. Assim, podemos dizer que tanto no registro coletivo como no individual, nas escalas local e global, a subjetividade foi virada de ponta cabeça. Inevitavelmente, os problemas da sociedade, eles resvalam para os problemas do sujeito. É assim que esse sujeito é acometido pelo chamado mal-estar social. O autor, ele faz uma associação desse mal-estar social à categoria do tempo e à categoria do espaço, dizendo o seguinte: tudo se passa como se a subjetividade acreditasse que estivesse vivendo num eterno presente, no qual a repetição do mesmo fosse tão poderosa que não anunciasse mais qualquer possibilidade de ruptura e de descontinuidade. E um aspecto muito interessante que o autor aborda aqui é que esse sujeito perpassado pelo mal-estar da sociedade do século XXI, ele sofre como um dos efeitos a perda da possibilidade do sonhar. Vamos refletir sobre isso. Vocês têm sonhado à noite? Vocês se lembram desses sonhos? Segundo a experiência aqui do autor, os seus relatos, os seus estudos, o sujeito contemporâneo tem a vida tão atribulada que ele nem mesmo tem tempo de sonhar enquanto dorme. E o sonho, do ponto de vista da psicanálise, é uma experiência psíquica muito importante, que serve para absorver o conteúdo, a experiência do sujeito. E, segundo o autor, essa perda dessa potencialidade do sonho tem relação com a resistência do sujeito em manter contato com o inconsciente, no sentido de Freud, no sentido psicanalítico. Por quê? Porque a sociedade atual, ela é muito utilitarista. Eu tenho que ler um livro hoje e sair ganhando dinheiro com ele amanhã. As coisas são muito rápidas, tudo tem que ser muito rápido e muito utilitarista. Então, essa praticidade extrema, e não estamos dizendo aqui que a praticidade não seja importante, mas esse extremismo do utilitarismo leva a essa perda de contato do sujeito com o seu próprio eu psíquico. E daí surgem os problemas que são bastante comuns de saúde mental que temos nos deparados na sociedade atual. A experiência onírica, segundo os psicanalistas, elas têm uma relação com as categorias discursivas porque a narrativa do próprio sonho permite com que o sujeito se veja como um espectador do seu próprio consciente e trabalhe assim as suas próprias emoções. Ou seja, evocar o sonho faz evocar a categoria do discurso.
Então, meus colegas analistas de discurso, estudantes que trabalham comigo no grupo de estudos, vejam que categoria é interessante para a gente pensar aqui dentro do campo da análise do discurso. E a perda do potencial de sonhar, ela teria relação com a perda de simbolização do sujeito contemporâneo. E aí o autor trata de um tema que é muito prático, podemos dizer assim, que é a questão da medicalização no Ocidente. Eu não tenho aqui formação para dizer quem precisa ser medicado. Qualquer pessoa que sinta algum problema psíquico, ela deve procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. O que eu posso aqui é compartilhar o meu conhecimento de leitura, me respaldando neste autor, por exemplo, que é psicanalista. E o que o autor aqui está mostrando é um dado estatístico. Hoje em dia, no Ocidente, após as descobertas dos remédios, que trouxeram sim muitos benefícios à saúde mental da sociedade, o autor identifica um certo excesso e não defende aqui que ninguém precisa de medicação, mas que talvez a medicação ela não precise necessariamente ser o primeiro recurso, mas numa sociedade em que exige a pressa, em que tudo tem que ser ágil, tudo tem que surtir um efeito para o mesmo dia, para o dia seguinte, não há tempo para a terapia da fala, no sentido psicanalítico freudiano. E na pressa, na busca de uma solução, opta-se mais pela medicalização do que pela psicoterapia, por exemplo. Há aqui no relato do autor, de acordo com a sua prática médica, até mesmo uma crítica aos sistemas de saúde, que muitas vezes só conseguem oferecer à sociedade, aos pacientes, essa alternativa do tratamento rápido, do tratamento com remédio, e não do tratamento lento, tratamento psíquico, tratamento psicológico. Como eu disse, eu não posso aqui entrar no mérito de quem precisa ou não de medicação. Eu apenas compartilho aqui o ponto de vista do autor, baseado nos seus estudos de psicanálise, que trata de um excesso de medicalização na sociedade, que teria relação, e aqui é o ponto que nos interessa como analistas de discursos, que teria relação com esse discurso atualmente socialmente valorizado, que é o discurso da rapidez, da velocidade, do resultado prático e visível, mensurável, decodificável. Vou me dirigir aqui à página 146 do livro, que tem uma citação interessante que eu gostaria de compartilhar, até para nos respaldarmos mesmo na mensagem aqui do autor. Imersa na dor do ressentimento, portanto, a subjetividade contemporânea se evidencia como essencialmente narcísica. Ou seja, o fato de não poder se curar, o fato de não poder falar de si, faz com que a subjetividade se retraia, assumindo essa forma narcísica do ponto de vista psicanalítico, não se abrindo para o outro, de quem em princípio desconfia e rivaliza. Mais uma vez dialogamos com a sociedade das rivalidades, com a sociedade da bipolarização, com a sociedade do ódio. Com isso, não pode se lançar a fazer um apelo. Pedir ajuda é tido como fraqueza, porque pega mal. O autor utiliza a expressão entre aspas, pega mal precisar do outro, pois isso revelaria as falhas e faltas do demandante, de quem pede ajuda.
Na cultura do narcisismo triunfante, as insuficiências não podem jamais existir e ser exibidas, já que essas desqualificam a subjetividade, que deve ser, antes de tudo, autossuficiente. Isso no imaginário da sociedade contemporânea. Porque quem disse que as subjetividades precisam ser autossuficientes? Quem disse que nós, como sociedades, não precisamos nos dar as mãos, não precisamos de solidariedade, de empatia, de compaixão? Em contrapartida, o sofrimento é uma experiência eminentemente alteritária, de relação com o outro. O próprio sofrer, o compreender o sofrimento, faz com que também possamos compreender os sofrimentos dos outros. Então, do ponto de vista do autor, do ponto de vista da psicanálise, de estudos relacionados a essa área, o sofrimento ele não precisa ser negado. Ele precisa ser trabalhado. E isso é diferente. E trabalhar a nossa subjetividade, trabalhar o nosso eu, o nosso psíquico, nos torna mais humanos. E como trabalhar a subjetividade? Obviamente, repito, enfatizo que, havendo problemas psíquicos, é necessário buscar ajuda, sobretudo de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, mas como educadora, como estudante de temas relacionados à psicanálise por conta dos estudos de análise do discurso, o que eu posso dizer, o que eu posso compartilhar é que uma das maneiras de se trabalhar, de se elaborar a subjetividade em conjunto com terapia profissional, quando isso é necessário, é por meio da leitura. A leitura nos permite a elaboração da subjetividade nossa e do outro. Como eu disse em outros vídeos, ler literatura de ficção, por exemplo, gera a nossa empatia, faz com que nos identifiquemos com os sentimentos dos outros e compreendamos os nossos próprios sentimentos. No último vídeo, por exemplo, eu indiquei este livro aqui, O Hibisco Roxo. Está no meu canal, no último vídeo anterior a esse. Ler literatura é uma maneira de elaboração da subjetividade e de compreensão da sociedade, do ser humano, de desenvolvimento da empatia. Além da pressa, além da medicalização e do utilitarismo, podemos buscar outras formas de trabalhar a autoestima e assim firmarmos o nosso papel de sujeito na sociedade. E eu acredito que sim, os livros são ótimos aliados também para elaborarmos as nossas próprias questões de autoestima. Muitas vezes, os livros podem nos ajudar muito, porque quem não conhece pessoas capazes de prejudicar a nossa subjetividade, de colocar a nossa subjetividade para baixo, de desvalorizar o nosso eu, por conta talvez desse narcisismo que existe na sociedade, até pela falta de elaboração das próprias subjetividades presentes nessa sociedade. Então, muitas vezes a literatura pode ser, e a leitura em geral, pode ser uma ótima aliada nesse momento também de nos ajudar a trabalhar, a elaborar a nossa subjetividade, sem deixar de buscar ajuda profissional quando necessário. Afinal de contas, buscar ajuda é o maior sinal de força, é compreendermos a nós mesmos como seres humanos que nos assumimos inteiramente como seres psíquicos. Muito obrigada pela atenção, espero que gostem da dica de hoje, que é deste autor Joel Birman, O Sujeito na Contemporaneidade. Até a próxima!